nesse momento tão especial, a apresentação da aula Como Criar o Hábito de Estudar. Quem está começando já vai poder começar do jeito certo, sem dar muita cabeçada. Vamos traçar aqui um objetivo, aprender o hábito de estudar. Tem gente iniciando, tem gente que já está no meio ali da jornada, e tem gente que acredita que já está ali, ó, para passar. Só falta aquele empurrãozinho. E quem sabe depois dessa aula você recebe esse empurrãozinho que faltava. Eu sou a Elkiane. Hoje eu sou concursada, mas eu também já tive nesse caminho que vocês estão percorrendo. E eu passei em alguns concursos, passei em 4 concursos públicos. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou auditora fiscal do estado de Mato Grosso do Sul. E nessa aula, o que eu quero nessa aula? Eu quero ensinar uma premissa. E qual é essa premissa, gente? Daquelas pessoas que passam. E não só daquelas pessoas que almejam passar, que querem passar, mas daquelas que passam, realmente passam. O que elas precisam? Qual premissa é essa? A premissa de ter o hábito de estudar. Alguém aqui tem dúvida que quando a gente adquire esse hábito, o nosso estudo ele flui, ele naturalmente flui. O que eu gostaria aqui? É iniciar os passos para que você realmente aumente as suas chances de passar no concurso público. Mas não pode ser qualquer concurso público. Tem que ser aquele seu concurso, o concurso da sua escolha, o seu concurso de coração. Nós almejamos conquistar a nossa independência financeira e emocional. Quem aí quer um salário de 5 dígitos? Quem aí quer? Vai, levanta a mãozinha, fala eu quero, porque só de falar, ó, já tá vindo coisas positivas pra gente. Mas tanta gente quer passar no concurso público, né? Não é muito fantasioso isso, não, que você está falando? Tem tanta gente boa querendo a mesma coisa, estudando com o mesmo objetivo, tanta gente estudando para concurso público. Realmente não tem vagas, né? Para todo mundo. E é assim mesmo, gente. Tem muita gente querendo passar, muita gente boa estudando para concurso público e, infelizmente, não tem vaga para todo mundo. Isso é um fato. Mas agora vamos olhar para o outro lado, o lado que eu gosto de olhar, o lado que faz bem, que deixa a gente mais motivada. Tem gente passando em concurso público, tem gente ocupando as vagas, e as vagas estão aí para serem ocupadas, não é isso? Para serem, não só passando, né? Porque não quero só passar no concurso, eu quero passar dentro das vagas e eu quero ser empossada nesse concurso. E eu creio que seja a vontade de vocês também que estão aqui para assistir essa aula. E agora eu estou do lado de cá, né? Do lado das pessoas que passaram, do lado das pessoas que foram empossadas. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu conquistei isso, gente, sendo assertiva, fazendo escolhas certas, estudando do jeito certo. E quem aqui quer aprender a estudar do jeito certo? Ou querem ficar aí ainda batendo a cabeça, estudando de uma forma que é ineficaz? E agora eu quero falar sobre como criar esse hábito de estudar. Então, vamos lá? Vamos dar início na nossa aula, para que eu quero que vocês saiam daqui já entendendo perfeitamente e já colocando em prática. Vamos combinar? Vamos combinar? Vamos não só ouvir e deixar guardado, vamos colocar em prática esses ensinamentos, porque sabedoria a gente conquista assim, gente. A gente aprende e aquilo que a gente aprende, a gente precisa colocar em prática, ok? Vamos lá? Vou começar, então, aqui a nossa aula. Vamos lá, gente. Como criar o hábito de estudar. Você fala como criar o hábito de estudar. Vocês sabem o que é hábito? Hábito é aquela maneira, gente, que é permanente. A gente vai se comportando ali naturalmente. Maneira permanente de se comportar. É uma forma automática de executar determinada atividade. Por exemplo, escovar os dentes. Todo dia você levanta, de manhãzinha, vai para o banheiro, escova os dentes. É uma forma automática de executar determinada atividade. Você não precisa pensar, eu vou escovar o dente, o que eu tenho que fazer para escovar os dentes? Você vai, pega sua escova, seu creme dental, escova seus dentes. É automático para você. Colocar os óculos, colocar e tirar os óculos. É uma coisa automática. Para quem usa óculos, a gente não fica pensando como vai fazer para colocar os óculos, não é mesmo? Então, quando a gente realiza determinada atividade diversas vezes, ela entra para o nosso piloto automático. A gente faz sem pensar. É uma atividade que você não precisa mais gastar energia para fazer. E por que eu digo gastar energia?
Porque o nosso cérebro, gente, ele faz de tudo para poupar energia. Então, ele não vai querer gastar energia à toa. Então, ele vai automatizando muitas atividades para ele não ter que ficar pensando em como fazer, em como executar. Isso é criação de hábito, é colocar lá no nosso piloto automático e vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais simples, como dirigir. Dirigir também, no começo é difícil, mas a gente vai, com treino, fica natural dirigir. Parece que a gente nasceu dirigindo, não é? Andar também, a gente começa, né, caindo, rastejando, engatinhando, e depois a gente aprende a andar e não precisa mais pensar em como fazer. É porque a gente não para pensar nessas coisas, né? O que é hábito? Isso é um hábito, você vai aprendendo naturalmente e vai executando no seu dia a dia sem gastar energia, sem parar para pensar, tá bom? E como que se cria esse novo hábito? Primeiro, vamos criar uma rotina. Nós precisamos ter uma rotina que, a partir da rotina, a gente vai conseguindo criar um hábito. Crie uma rotina. Repita essa rotina quantas vezes forem necessárias para que seu hábito seja aos pouquinhos sendo criado. Então, é importante ter uma rotina. Eu sei que tem gente que fala, não gosto de rotina. Rotina é uma coisa chata. Não, não é. A rotina pode ser libertadora também, porque depois você vai fazendo aquilo naturalmente e entra ali no seu repertório e você vai fazendo, você não tem gasto mais de energia. Então, a rotina não é uma coisa ruim, não, ela é uma coisa boa. O que mais que nós vamos falar? Repita. Por que repetição? É porque é com a repetição que vai se criando um novo caminho neural. E é aqui que vai sendo criado esse hábito. É físico mesmo, tá, gente? O nosso cérebro vai se ramificando, vamos dizer assim, criando caminhozinhos mesmo que vão se interligando. E isso é a criação de um novo hábito. Então, isso só vai acontecer, só vai se consolidar mesmo a partir da repetição. E por que criar um hábito de estudar? Por que a gente quer criar um hábito de estudar? Gente, muitas concurseiras, quando começam a estudar, muitas, eu vou dizer a grande maioria, tem a falsa ideia que vai seguir o caminho sem tropeços. Eu vou sentar, vou estudar, tudo vai acontecer 100% assim, perfeito para mim. Será que é assim? Será que no decorrer do caminho vai aparecer alguma dificuldade? Será que vai ter que ter algum desvio ali no seu percurso? Você vai ter que ter alguma adaptação? Não vai ser tão perfeitinho assim o seu planejamento? E muito disso, gente, se dá pelo fato de não conseguir construir o hábito de estudar, tá bom? Não é só construir, não, é construir e consolidar esse hábito. São duas fases, tá? Você precisa consolidar o hábito de estudar, porque senão você para de fazer, vai embora e o tempo você vai ter que voltar do início ali para começar de novo o passo a passo para construir esse hábito. E sabe o que acontece quando a pessoa fica muito tempo ali estudando e não consegue passar? Ou se depara com alguma dificuldade que ela acha muito difícil de transpor? Elas se desmotivam, perdem o foco, desistem de estudar para o concurso. Gente, desistir de um sonho é muita maldade com a gente, não é? Desistir de um sonho porque a gente não conseguiu fazer do jeito certo, não conseguiu consolidar esse hábito de estudar. Você não merece isso, você não merece perder o seu sonho por desistir dele. Então, não vamos desistir, aqui ninguém mais vai desistir de sonho, tá? Você vai sair daqui sabendo criar o hábito e vai criar, você vai colocar em prática, você não vai mais desistir do seu sonho, tá bom? E por onde você começa? Lembra que eu falei lá na minha história? Eu precisei saber onde é que eu estava, onde é que eu gostaria de chegar, quando eu gostaria de chegar, qual caminho eu ia percorrer. E eu tinha que ficar cuidando como é que eu estava indo, me avaliando como é que eu estava indo. Não é só criar um plano, traçar um caminho e vai seguindo esse caminho sem se autoavaliar. Não, a autoavaliação tem que ser constante. Combinado, meninas? Tem que ser constante. Então, você precisa se conhecer. Onde é que eu estou aqui no meu grau de estudo, no meu percentual de aprendizagem? Como é que eu estou? Onde eu quero chegar? Que concurso que eu quero passar? Você tem que definir.
tá bom? Tem que ter um início e tem que ser muito bem definido esse início. Quando é que você quer passar no seu concurso público? Você já deu uma data? A minha data era 2 anos. Eu queria passar em até 2 anos para o concurso na área fiscal. Eu consegui cumprir muita maestria esse tempo, graças a Deus. Graças a um bom método. Então, você precisa saber quando, você precisa se dar uma data, porque é assim que você faz um planejamento. Se você não tiver uma data lá, um tempo final, como é que você vai planejar? Como é que você vai dividir o seu cronograma? Como é que você vai dividir as suas horas de estudo? Então, você precisa dar uma data para passar no seu concurso público. Se você ainda não se deu essa data, se dê agora, porque você já sabe que é importante, tá bom? Vocês têm uma data para passar no concurso de vocês? Quantos anos ou meses, né? Tem gente que é ousado, né? Qual é o seu tempo para passar no seu concurso público? A escolha, né? Falei da área, qual concurso você quer prestar, qual o prazo. Eu estou insistindo nessa questão do prazo, porque é para o nosso cérebro, gente, você ter uma definição, um objetivo muito bem delimitado, positivo e bem delimitado, faz muita diferença para o seu cérebro, faz muita diferença para a sua motivação em continuar buscando o seu objetivo. Aprenda a vender o seu sonho. O que é isso? Você fala, que loucura, que bobagem é essa? Vender o meu sonho? É isso mesmo, gente. A gente precisa aprender a vender o sonho. Para quem? Principalmente ali para as pessoas que estão mais próximas de você. Família, filhos, marido. Formar a sua rede de apoio ali dentro da sua própria casa. Sabe por quê eu falo isso? Porque às vezes os nossos maiores sabotadores são as pessoas que estão mais próximas de nós. Porque as pessoas estão pedindo tempo, atenção, e às vezes você vai ter que reduzir, né? Infelizmente, você vai ter que delimitar o seu horário de estudo e vai diminuir o tempo com a sua família. Mas o que precisa vender-se para eles? É temporário. É uma coisa que eu vou fazer, vou viver agora esse tempo longe, privando vocês um pouquinho de estar comigo, para uma coisa muito melhor para nós, para nossa família. Porque não é importante só para você passar no concurso público. Quando a gente passa no concurso público, resbala positivamente para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é uma verdade, gente. Então, venda o sonho para sua família. Explique para eles o quanto é importante você passar no concurso público, tanto para você, quanto para eles, quanto na vida deles que vai mudar. Pensa você conseguir passar no seu concurso público, o que é que você vai poder oferecer para seu marido, para seus filhos, escola de qualidade, plano de saúde bom. É uma vida que muda. Então, quando você consegue vender isso para sua família, você consegue montar a sua rede de apoio. Ao invés de eles ficarem te chamando, te pedindo atenção no momento que você está estudando, eles vão falar, não, deixa ela estudar, porque isso aqui vai ser bom para ela e vai ser bom para nós. Vamos apoiá-la, vamos ajudá-la nesse momento. E você ganha com isso. Por isso, gente, venda o sonho para sua família. Talvez não seja fácil ali no começo, mas com o tempo eles vão começando a entender como isso é importante para você e como isso passa a ser importante para eles. Criando a rotina. Defina um local e horário fixo para você estudar. Você fala, precisa disso? Lembre-se que você está ainda criando o seu hábito. E para criar o seu hábito, você precisa criar uma rotina. E para criar a rotina, você precisa de um local e um horário fixo. É assim que o seu cérebro vai entendendo. Opa, quando for chegando aquele horário, quando você adentrar no seu local de estudo, o seu cérebro já está preparado para viver aqueles momentos. E não pense que isso é bobagem, porque isso faz muita diferença quando se trata de criar uma rotina, de criar um novo hábito. Então, defina, assim, um local e um horário fixo. O seu local tem que ser agradável, você tem que gostar de estar naquele ambiente. Porque, imagina, o seu cérebro interpreta isso, o seu local, como se fosse uma extensão do seu próprio corpo. Então, ele não quer estar num local que ele acha feio, acha sujo, desagradável, pouco iluminado, pouco ventilado, quente. Então, dê atenção especial para o seu local de estudo. Não precisa ser aquelas coisas chiquérrimas, não, gente. Uma mesa, uma cadeira confortável, um local limpinho.
arejado, já é o suficiente para você ir criando essa rotina. Não estude num local sujo, bagunçado, porque isso vai ser prejudicial para a criação da sua rotina e, consequentemente, do seu hábito de estudar, tá bom? Como que a gente cria a rotina? Aqui algumas vão ficar bravas comigo, mas tudo bem. Gente, comece pequeno. Não comece já colocando aqueles ciclos intermináveis de estudo. Você não está habituada a isso. O seu cérebro não está habituado com horas e mais horas estudando. Não era uma coisa que já estava na sua rotina. Aqui eu estou falando para as pessoas que estão iniciando, tá? Tem gente que quer iniciar estudando já assim de cara. Nunca estudou, tá? Para concurso público. Estudou durante a vida, na infância, fez faculdade, alguns não fizeram, mas está lá. De repente, a pessoa fala, vou estudar 8 horas todo dia, começando de hoje. O seu cérebro não está habituado a isso. O que vai acontecer com você, gente? Você vai ficar desmotivada, você vai perder foco, você vai desistir do seu objetivo. Porque é difícil para o seu cérebro isso. Lembra que eu falei que seu cérebro quer poupar energia? Aí você começa já falando que ele vai ter que estudar 8 horas por dia, do nada, de hoje para amanhã, 8 horas por dia. Você está jogando contra si mesma. Não é positivo para você. Então, comece pequeno, tá bom? E o que é pequeno? Você fala, mas o que é pequeno, gente? O que é pequeno para você? 1 hora de estudo? Meia hora? Para quem está começando? Eu não sei. 1 hora de estudo é o suficiente? Você consegue ir esticando aos pouquinhos? No decorrer de 30 dias, gente, você começa pequeno 1 hora, vai aumentando gradativo ali para 1h20, 1h40, 2 horas, 2 horas e pouquinho, 2 horas e meia, 3 horas. Quando você vê, passou esse prazo de 30 dias, 30 dias é uma média, tá? Não precisa ser assim, tão radical, tem que falar, tem que ser 30. Não, é um dado aproximado aqui, é uma data aproximada, tá bom? Vocês estão respeitando aquele período de descanso? Ou você está sentando lá 6 horas, ficando ali 6 horas estudando, seu cérebro não aguenta mais, você está sem atenção, você está cansada, desmotivada, sem foco, e seu estudo não está sendo mais produtivo? Você está continuando a fazer isso com você? Ou você está se dando aqueles minutos de descanso que a gente fala? Gente, 15 minutinhos para o seu cérebro oxigenar de novo, para o seu cérebro abrir de novo para o estudo, voltar com foco e atenção. Porque às vezes você está sentada, mas você já não tem mais atenção naquilo que você está fazendo. Muita gente já está divagando, você está lendo alguma coisa, resolvendo um exercício, está errando muito. Por quê? Porque o seu cérebro está pedindo para você, me dê alguns minutinhos de descanso. Aqui alguns minutinhos, tá, gente? São 2 horas. Não é meia hora de estudo, 2 horas de descanso, não, tá? Você estudou ali 2 horas, 1h30, 1 hora, se for o seu limite, dê ali para o seu cérebro uns 15 minutinhos de descanso. Isso faz bem para ele, isso motiva. E quando você voltar, ele vai estar muito atento, muito mais atento ali para o seu estudo. Você faz isso? Você dá esses minutos de descanso para o seu cérebro? Isso é muito importante. Eu sei que muita concurseira vai falar, isso é perda de tempo. Não vou parar. Eu quero tocar sem levantar. Mas isso não é produtivo. Quando você começa a dar para o seu cérebro o descanso que ele precisa para você continuar a sua rotina de estudo, o seu rendimento multiplica. Isso é uma verdade, porque isso eu apliquei e funciona. Funciona e funciona muito, ok? Então, desse pequenos períodos de descanso. Pequenos períodos de descanso, não são 2 horas, tá bom? 15 minutinhos já são suficientes. Agora, as metas. Tenha metas. Não vai simplesmente estudando sem ter uma programação. Você precisa ter metas. O seu cérebro gosta de ter metas e gosta muito mais quando ele atinge aquela meta. Então, você precisa ter metas grandes, médias e metas pequenas. Agora você fala, mas o que é isso? Meta grande, média, pequena? Eu considero assim, gente. Você precisa ter aquela sua meta diária de estudo. Quantas horas você vai estudar? O que você vai fazer? A leitura, a resolução de exercícios, o seu resumo. Você precisa ter essa meta pequena para você ir galgando, vencendo
todos os dias a sua meta, porque o seu cérebro gosta disso, ele fica motivado, e quando o seu cérebro se motiva, quando ele atinge uma meta, ele libera uma substância que é chamada dopamina. E a dopamina, gente, quando ela é liberada, a gente tem aquela sensação de prazer e bem-estar. E quanto mais sensação de prazer e bem-estar que a gente tem, mais motivada a gente fica. E quanto mais motivada a gente fica, mais concentrada e mais atenta a gente consegue ficar ali, no foco ali do nosso estudo. Gente, isso funciona, isso é real, é químico, é aqui dentro do nosso cérebro que acontece, tá bom? Então, isso é real. O seu cérebro gosta de metas e gosta de atingir essas metas, tá? Então, o que eu falo de metas médias? O que você vai estudar na semana? O que você vai estudar durante o mês? Aí você vai aumentando, entendeu? Na verdade, eu gosto de fazer o contrário. Eu gosto de pegar a meta grande, o que eu quero estudar durante esse mês? Tal. Agora eu vou dividir nas semanas. Eu vou estudar isso durante as semanas. E para eu conseguir vencer a meta da semana, o que eu preciso? Eu preciso estudar isso no meu dia. E para conseguir isso, quantas horas eu preciso? Eu preciso estudar tantas horas líquidas por dia. Entendeu o raciocínio, gente? Então, eu gosto sempre de ir lá da meta grande para a meta menor. Lá do que eu quero fazer durante o mês, divido na semana, divido no dia, divido nas horas. Funciona. Meu cérebro fica sempre motivado, porque aí eu vou cumprindo as metas dia a dia. Porque se eu traçar uma meta, só a meta grande, ele só vai ficar satisfeito quando ele chegar lá no final do mês. E para que isso? Você pode pegar a mesma meta grande que você tem e dividi-la. Isso é motivador para o seu cérebro. Entendeu isso, gente, essa parte? Da motivação, de você dar uma meta para o seu cérebro, de conseguir atingir essa meta, que é bom para ele, é positivo para o seu cérebro. Ficou claro? Vamos lá? Olha só, comemore as pequenas vitórias. Eu adorava comemorar quando eu conseguia cumprir a minha meta. E não precisava ser a meta grande, não. Era a meta pequenininha, a meta do dia. Por quê, gente? Lembra que eu falei agora da dopamina? Olha aqui. Porque o nosso cérebro tem um danadinho do sistema de recompensa. E ele libera a dopamina pra gente. Lembra da sensação de prazer e bem-estar que eu falei da dopamina? Lembra da motivação? E lembra da atenção? Você sabia que sem atenção você não consegue aprender? E olha aqui a importância da liberação da dopamina, nesse momento seu de aprendizagem. Olha só. E como que eu consigo isso? Como que eu libero a dopamina? Comemore a sua meta vencida. Não fique nessa, não, eu só vou comemorar quando eu tiver a aprovação. Gente, a nossa jornada pode ser muito mais prazerosa quando eu consigo comemorar as pequenas conquistas. A gente precisa aprender a viver a jornada e não só lá o nosso objetivo final. A trajetória fica gostosa, fica prazerosa, você fica mais motivada durante a sua jornada. E não é bobagem não, comemore. Se você conseguiu vencer a meta do dia, comemore. Dopamina, sensação de prazer, motivação e atenção, ok? Vamos comemorar, sim, você sozinha lá dentro do seu quarto de estudo. Vibre, comemore. E agora? Cobrança. Quem aqui é muito rígida consigo mesma? Não, tem que ser todos os dias assim, assim, assim. O dia que sai um pouquinho fora, a pessoa já fica estressada, fica nervosa, fica ansiosa. Isso não tem nada de positivo para o seu cérebro, nada de positivo para o seu estudo. Se não é positivo para o seu cérebro, não é positivo para o seu estudo. Eu coloquei aqui, ó, cobrança sim, mas com moderação. Então, você pode se cobrar sim, mas cobre-se com moderação. Cuidado com o tamanho da sua expectativa. Sabe aquela expectativa que é praticamente impossível de ser cumprida? É isso que você está dando para o seu cérebro. É isso que você está dizendo para você. E aí dá perda de foco, estresse, ansiedade. Você fica se julgando incapaz se você não atingiu aquela meta monstruosa que você deu, aquela expectativa que é difícil de ser cumprida. É isso que acontece quando a sua expectativa é grande demais. Você fica até com medo, depois da sua próxima expectativa, do próximo objetivo, de você não conseguir atingir. Isso acontece com você porque você se deu uma meta grande demais. Você criou expectativas grandes demais. E isso não é produtivo para o seu estudo. Agora, nós já estamos chegando na parte de consolidar o hábito.
Aqui, minha amiga, aqui você já vai estar ali, ó, como eu, feliz demais na hora de estudar. A gente chega nesse momento de sentir falta de estudar. Um dia de descanso, você fala, ai, que vontade de pegar o meu livro de contabilidade, que vontade de resolver as minhas questões. Dá vontade, você sente saudade de estudar. Então, como que a gente consolida o nosso hábito? Como que a gente chega nesse momento de sentir prazer lá nas nossas horas de estudo? Eu acho que eu falei lá no comecinho, que é através da repetição. Quanto mais você fizer, mais estará consolidando esse novo hábito. Então, repita quantas vezes forem precisas. Não tenha medo de repetir um bom hábito, tá? Porque a gente cria maus hábitos também. Então, cuidado com o hábito que você está criando. E porque a repetição consolida, sim, um hábito. Agora aqui, ó. 21 dias é suficiente para criar esse hábito? Será que nós conseguimos criar qualquer hábito em 21 dias? Já escutou isso? Eu já escutei várias vezes. Mas eu vou decepcionar você. Você pode até criar um ou outro hábito, os hábitos menores, mais fáceis, com grau de dificuldade menor, até num tempo menor que esse. Mas hábitos grandes, hábitos mais complexos, vamos dizer assim, você pode levar muito mais tempo do que isso. Mas olha só, amiga, não desanime por causa disso. O seu cérebro não tem um calendáriozinho lá que ele fica ticando, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ah, 21 dias, não consolidou o hábito? Então agora a gente vai desistir. Sabe por que muita gente faz isso? Ah, não deu certo. Ó, já estou no 21º dia, não está consolidado, eu ainda tenho preguiça de levantar para estudar. Então, eu vou desistir porque isso não funciona. Historinha que a gente conta para a gente mesmo para desistir de fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Eu sei que às vezes é ruim a gente ouvir isso, mas é isso mesmo. A gente se boicota, a gente se sabota. Então, não conte essa historinha para você. Esquece essa história de 21 dias e persista. Quantas vezes forem precisas, porque o seu hábito vai sim ser consolidado no momento certo, tá bom? Não desista e não conta essa historinha, esquece essa história de 21 dias. Combinado? É preciso se testar para saber se está indo no caminho certo. Não é? Adianta criar um hábito ruim? Adianta eu ficar lá 60 dias estudando de uma forma improdutiva? Aí criou o hábito errado, o hábito de estudar de forma improdutiva. Então, gente, você precisa testar para saber se seu hábito, essa sua criação, está dando certo, tá bom? E como que eu faço isso? Como que eu vou saber se meu hábito de estudar eu estou indo no caminho certo? Já ouviu falar em fazer questões? Questões. Para quem está estudando para concurso público, para saber, para ter uma métrica, para medir o seu conhecimento, é fazendo questões, gente. Não tenha preguiça de fazer questões. Meça o seu aprendizado através das questões. E aí que eu coloco aqui item a item. Isso aqui também já me rendeu muitas broncas, viu? Já levei muitas broncas disso aqui, mas é assim. O método é assim. Você precisa resolver questões item a item, porque não adianta você chutar uma questão, saber uma das alternativas da questão e falar, acertei, então tá. E se cair diferente na sua prova? E se cair tudo embaralhado ali na sua prova? Então, você precisa saber todos os itens da questão. Então, eu faço questão item a item, e aqueles itens que eu errar ou que eu não souber, ou que eu chutar e acertar, isso daí você vai ter que rever, porque isso aí você não sabe. Item chutado e acertado é item errado, tá bom? Combinado? Porque você vai estar mentindo para si mesmo. Adianta você mentir que você acertou? Você está enganando a quem? A você. O concurso é seu, o tempo que você está passando estudando é seu. Eu já vi gente fazer isso. Ah, acertei. Mas você sabe? Não, acertei, mas eu acertei. Eu considero a questão totalmente errada. Se eu tiver com dúvida sobre ela, eu vou voltar, vou estudar com qualidade aquele assunto, porque se eu tenho dúvida ainda, eu corro muito risco de errar na minha prova. E o meu estudo não foi de qualidade. Entendeu, meninas? É isso daí que é resolver questões item a itens. Vamos lá? Ainda na parte de consolidar o ato. Produtivo é diferente de ocupado. Ai, ai, ai. Será que eu tô falando bobagem?
Você já viu aquela pessoa que vive apagando incêndio? Correndo de um lado para o outro todo dia? A pessoa está super ansiosa. Ah, eu tenho isso para fazer, isso. A pessoa tem 30 atividades durante o dia para fazer. Você conhece alguém assim? Eu conheço. E aí? Será que essa pessoa ela é produtiva? Ou ela é só uma pessoa ocupada? Nós precisamos organizar a nossa agenda, principalmente quando a gente quer criar um hábito. Nós precisamos ter certinho ali a nossa rotina, o que nós vamos fazer. Eu coloquei aqui, gente, ó, as atividades que são importantes, urgentes, delegáveis e dispensáveis. O que é importante? Você precisa organizar as coisas importantes, as atividades importantes ali e dar prioridade a elas, ok? E o que é urgente? Urgente é aquilo que era importante e que você não fez quando precisava fazer. Aí você vai apagar incêndio, porque aí se tornou urgente. E isso não é bom para você. Então, quando for importante, faça no momento que ela precisa ser feita, para não virar uma atividade urgente, para que isso não te cause mal-estar, não te cause ansiedade. Tem gente que briga com a família, e depois como é que vai estudar nesse estado mental? Não vai estudar, não vai render, não vai ter qualidade, tá bom? Delegável. O que é delegável? Aquilo que você pode passar para outra pessoa. Você tem marido? Tem filhos? Seus filhos já têm um tamanho que eles podem colaborar com alguma atividade? Uma atividade simples para cada uma da idade, claro? Então, aprenda a delegar. Nós, mulheres, temos aquela falsa ideia de que a gente tem que conseguir fazer tudo, a gente quer carregar um mundo nas costas. Não, eu tenho que entregar tudo pronto, eu tenho que facilitar a vida da minha família. E a sua? Como é que está a sua vida? Você está carregando todo mundo nas costas? Ou você está aprendendo a delegar algumas atividades que podem ser delegadas? Meninas, nós não somos obrigadas a dar tudo pronto para as outras pessoas. Porque quanto mais a gente dá, olha só o que eu vou falar, quanto mais a gente dá, mais as pessoas querem receber. Então, vamos aprender a delegar aquelas atividades que podem ser delegadas. Por isso que você precisa organizar, saber quais são as atividades que você faz durante o seu dia e saber qual é a que você pode delegar. Sempre tem uma coisa que dá para a gente delegar. Então, olhe com carinho para a sua agenda, tá bem? Dispensável. Ai. Tem muita coisa que a gente faz na nossa rotina que a gente não precisa nem fazer, que não precisa nem delegar, pode simplesmente cortar da nossa agenda. Vocês vão me bater? Novela. Quem é que tá parando de estudar para assistir novela? Dá para ficar um aninho aí, gente, sem assistir novela, estudando para o seu concurso público. Novela é 1 hora de novela, né? Mais ou menos isso daí? Menos, não sei. Olha o tempo que você está perdendo assistindo uma novela. Tô falando mal da novela, não, tá? Mas olha só. O seu objetivo não é passar no seu concurso público? Essa tem que ser a sua prioridade. A novela você assiste depois, assiste reprise depois que você passar. Vai ficar lá gravada, vai revisar. Tem novela que passa na televisão umas 4, 5 vezes, você assiste depois. Mas o seu tempo de estudar para concurso é agora. Não perca seu tempo com essas atividades improdutivas. E tem outras, mas né, não vou ficar falando de todas aqui, mas eu lembrei da novela. Aprenda a delegar. Aprenda a dizer não. Olha só. Quem é aqui que tem dificuldade para dizer não? Eu tinha muita dificuldade para dizer não. Eu tô boa agora. Melhorei, tô boa agora para dizer não, gente. Você está estudando, está no seu momento aqui de estudo. Você está no seu horário de estudo. Você já conversou com a sua família. Aquele é seu horário de estudo, né? Considerado ali sagrado para você. É a busca do seu sonho, é a conquista do seu objetivo. Não é? Você está lá, bate o marido. Você pode fazer isso para mim? Aí você levanta, vai lá e faz. Passa um pouquinho, vem a criança de 25 anos, pedindo ajuda para a mãe. Esquenta minha comida para mim? Aí vai a mãe esquentar a comida para o filhinho. Aí vai vindo. Saiba dizer não para as pessoas da sua família. Lembra que eu falei que as pessoas mais próximas podem ser aquelas que mais boicotam os nossos sonhos? Não é maldade não, gente. É porque é assim que funciona. Elas estão ali pertinho, elas querem a sua atenção. Então, saiba. Além de delegar aquelas pequenas atividades que você pode delegar com uma criança, dependendo da idade, claro, saiba dizer não. Gente, eu vi que tem gente que coloca umas plaquinhas assim, ó. A resposta para a sua pergunta, não. A resposta já está ali. Tudo que você quiser perguntar no horário do... Claro que se não for coisa urgente, é essencial, né?
Questão ali tô falando dessas rotinas que as pessoas batem na porta da gente pra gente fazer para elas. Aprenda a dizer não, tá? Não. Treine na frente do espelho, às vezes é difícil, mas treine. Agora eles param, né? Assim que funciona. Quando você habitua eles também a parar de pedir. Então, façam isso. Aprenda a dizer não para aquilo que você pode dizer não. Claro, tem coisas que realmente são indispensáveis da sua presença, mas aquilo que você puder dizer não, diga não. Tem gente que passa o dia inteiro olhando o Instagram. Isso é produtivo para quem está estudando, gente? Está estudando com o celular do lado ali, ó, passando o dedinho assim para ver nas fofocas e diz que está estudando. Não é produtivo. Netflix. Ai, cancela. Cancela a Netflix. Se esse é seu problema, cancela a Netflix. Olha aqui, priorize o seu estudo. Olha, lembra que eu acabei de falar, gente, das pessoas batendo ali na sua porta? Amor, mamãe, o pet lá chamando, você atendendo para tudo, menos para você. E se é importante para você, é importante para o seu cérebro, tá bom? Se nem você respeita o seu horário de estudo, como é que as outras pessoas vão respeitar? Como é que você vai pedir para sua família respeitar o seu horário, se nem você respeita? Se toda hora bate alguém na porta, você levanta para atender. Você não está respeitando, eles também não vão respeitar. E o seu cérebro vai achar que isso aí também não é importante para você. E se não é importante, ele vai parar de gastar energia. É assim que funciona. Seu cérebro vai parar de achar essa atividade importante. Você não vai aprender com qualidade. Atenção às distrações. Olha só. Família. Coloquei a família aqui como distração. Pet, celular, televisão, Instagram, sofá, amigos, Netflix. Está atrapalhando muito estudo por aí, gente. Vocês não têm ideia. Não estou falando mal da Netflix, tá? Estou falando do momento de estudar, tá? Que aqui não é bom, não é produtivo para o seu estudo. Otimize o seu tempo. Isso aqui eu também gosto, gente. Fazer demais isso daqui. Trajetos para o trabalho, sala de espera, dentista, médico. Não precisa ficar lendo revista velha mais. Agora você tem seu material de estudo. Olha só que legal. Otimize o seu tempo. Seu cérebro vai se acostumando mais com essa atividade. Você gosta de videoaula? Olha uma forma interessante de você otimizar o seu tempo. Ó, escute as suas videoaulas. Se você pega metrô, se você pega ônibus, se você tem fila para ficar, numa sala de espera. Isso sim é estudar com sabedoria, porque você está otimizando o tempo que você ficaria ociosa. Otimize. Hoje em dia não tem mais desculpa, né, gente? Com celularzinho, todo mundo tem um celular com internet, ó, fonezinho de ouvido, estudando. Eu já ouvi videoaula na cadeira da dentista. Olha só, gente, ela contou essa história depois para os outros. Que eu, em vez de você ficar lá escutando a broquinha e preocupada se vai doer, se não vai doer, você está aqui, ó, aprendendo, ganhando tempo com seu estudo, e é uma forma de a videoaula não te atrapalhar, não contar como seu estudo ativo, tá bom? Vocês sabem que é estudo ativo, né? Ativo e passivo. Então, a videoaula, ela é um estudo passivo. E aqui, para passar, gente, para passar no método 1090, o estudo precisa ser ativo, tá bom? Todo tempo de espera é bom para estudar. Eu sempre otimizei meu estudo fazendo isso. Sala de espera, revista velha, jamais. E agora? Não procrastine. Quem gosta de procrastinar aí, gente? Deixa para fazer depois. A matéria toda acumulada. Ai. Depois a gente não consegue mais colocar em dia. Seu cérebro vai olhar para aquilo e falar, dou conta mais não. Acumulou demais, deixa isso para lá. Não é, gente? Faça o que tem que ser feito no momento que precisa ser feito. Se é agora para que tem que fazer, faça agora. Lembra da atividade importante e da urgente? O que é importante você não fizer vir urgente é a sua matéria acumulada, gente. Não vamos deixar a matéria acumular. O tempo do concurso vai chegar. Se você não cumprir as etapas que você precisa no tempo que você precisa, como é que você vai fazer para ser bem sucedida na sua prova? Ah, gente, vocês sabem a técnica do 1, 2, 3 para não procrastinar? Essa técnica é infalível. Ela funciona. Quando você tiver no seu horário de estudar, está sentadinha ainda no sofá, assistindo Netflix, sabe o que você faz? Usa a técnica do 1, 2, 3.
Tá lá com o controle na mão, Netflix. Aí você fala, hora de estudar. O que você faz? 1, 2, 3 e faz o quê? Levanta. Levanta e senta e vai estudar de novo lá no seu local de estudo. Funciona, gente. 1, 2, 3 e levanta. E já sai andando e vai estudar. Porque se você der tempo pro seu cérebro, você senta aconchegadinho ali no seu sofá. Gente, 1 hora passa e você nem vê. Você assiste um capítulo, 2, 3. Ó, que você vê se já tá no quarto. Ah, vou assistir só mais um. Só mais um. Só mais um. E o seu estudo vai ficando para trás. Então, usa essa técnica. Depois você me fala se ela funciona ou não. Ela funciona para mim. Isso aqui serve para academia, atividade física. Ah, eu já tô com preguicinha. 1, 2, 3, levanta, vai trocar de roupa e vai malhar. Funciona para todas as atividades que você está a fim de procrastinar. Tá bom? Usa essa técnica. 1, 2, 3. Levanta e vai fazer. Cuide da saúde emocional. Muita gente vai falar, mas não tem nada a ver estudar com saúde emocional. Será que não tem? Será que você consegue ficar atenta, concentrada quando o seu emocional não está bem? Quando você está deprimida, está para baixo, cabisbaixinha, seu estudo rende do mesmo jeito quando você está mais positiva, com moral mais alta? Rende? Não rende, né, gente? A gente sabe que não rende. Quem estuda para concurso público sabe. Não rende, não é a mesma coisa, não tem a mesma qualidade. Ó, estresse, ansiedade, perda de foco, tudo isso é negativo. Sabe essa questão da visualização que eu coloquei aqui? Isso aqui é tão importante para manter a gente motivada. É muito bom a questão da visualização. Quem pratica visualização? Quem já se viu ali, gente, no momento da sua posse, no momento de assinar o seu termo de posse? Quem já se imaginou fazendo isso? Se vê lá tomando posse, opa, vou estudar, porque é o estudo que vai te levar para aquele momento. E você fica assim, mais motivada, quando você se vê já realizada, não é nem realizando, é já realizada naquele seu sonho. Imagine você andando no carro que você quer comprar, quer andar, você na casa que você quer morar. Imagine, porque o seu cérebro, gente, ele não distingue o real do imaginário. E quanto mais você imagina, mais disposição você vai dando para ele. Lembra lá da sensação de prazer? Vai eu de novo falar da dopamina, né? Mas é isso mesmo. Seu centro de recompensa, sensação de prazer, liberação de dopamina. Você, ó, bora estudar, porque eu estou muito mais motivada do que eu estava antes. Eu gostava demais de praticar isso. Eu ficava até vendo. Antigamente o diário era assim, gente, era impresso, você ficava com o dedinho lá procurando o seu nome. Aí eu achava o meu nome e falava, uau, passei, isso tudo aqui na minha cabeça, tá? E quanto mais eu fazia isso, mais motivada eu ficava em transformar isso em realidade. Parece bobagem, não é? Mas isso é uma forma de manter o seu cérebro motivado para continuar a andar na busca da sua jornada, continuar a caminhar para a sua jornada, continuar na busca do seu sonho de passar para o seu concurso público. Tá bom, meninas? Isso aqui é muito valioso. Visualize. Perceba-se. Qual é os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Todos nós temos. Então, quando a gente sabe quais são os pontos fortes, a gente pode ainda maximizar esses pontos. A gente pode ganhar mais força para esses pontos. E sabendo quais são os pontos fracos, a gente pode dar um jeito de diminuir essa fraqueza, buscar fortalecer esses pontos fracos. E a gente só faz isso quando a gente tem saúde emocional, quando a gente tem inteligência emocional para fazer isso. E isso através do autoconhecimento. Nós precisamos nos olhar, nos observar. Tá bom? Por isso que eu falo, estudar para concurso público não é só sentar o bumbum na cadeira e passar 6, 7 horas estudando, não. Tem outros aspectos que nós temos que cuidar, tá bom? E a saúde emocional é um pilar muito importante nessa nossa jornada. E como é que a gente faz, gente? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que estão tão negativas quanto à busca do seu sonho, que fica assim... Ah, concurso público não é mais para mim, eu não tenho mais idade para passar em concurso público, eu não vou conseguir, é matéria demais, ah, coitadinha de mim. E fica nessa, se colocando para baixo, se boicotando, jogando contra si mesma. E o seu pensamento, gente, ele vira o seu sentimento, sua tristeza, fica se sentindo triste, eu tô com medo, eu não vou conseguir, e vem aquele sentimento de tristeza. Acontece com todo mundo. Isso vai interferir lá no seu comportamento, porque o pensamento
É um ciclo, sabe? Pensamento, sentimento e comportamento. O que você vai se comportar da maneira com que você pensa. Se você não é capaz, aqui no seu pensamento que você fica falando que você não é capaz de passar no seu concurso público, como é que você vai se comportar? Você vai continuar estudando se você já está falando que você não tem a capacidade de passar? Então, mude o seu pensamento, mude a sua comunicação, porque isso vai transparecer no seu sentimento e no seu comportamento. Você vai mudar a sua forma de agir. Primeiro vai mudando essa sua forma de pensar. Você tem capacidade, sim, de passar no seu concurso público, mas primeiro você precisa acreditar nisso. E você vai começar a acreditar a partir do momento que você começar a mudar isso. Pensamento, sentimento e comportamento, tá bom? Isso é um ciclo, porque o seu comportamento ele vai agir lá no seu objetivo, positivo ou negativamente. Comportamento ruim, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Você é poderosa, você é vitoriosa, você é capaz de conquistar o seu sonho. Todas nós somos. Mas primeiro a gente precisa acreditar nisso. Se nem você acredita, amiga, quem é que vai acreditar por você? Bom, é isso. Você aprendeu a importância de criar o hábito de estudar. E como fazer para criar esse hábito de estudar. Então, você, com certeza, já está mais próxima de realizar o seu sonho. Eu não tenho dúvidas que a partir do momento que você criar um bom hábito de estudar, e agora você sabe como fazer, o seu sonho já vai estar mais próximo de você. Você já está caminhando com mais força, com mais certeza de que seu sonho vai acontecer. Não deixe isso apenas na teoria. Coloque isso na prática, gente. Pratique. Não adianta só você ter o conhecimento. A sabedoria é aplicar esse conhecimento que você tem. Você é capaz, tá bom? De conseguir criar o seu hábito. E acredita em mim. Depois que você criar o hábito de estudar, você vai sentir falta dele. O seu cérebro vai estar preparado para esse momento. Quando você entrar no seu local de estudo, seu cérebro vai falar: uau, chegou o meu horário de estudar. Olha que legal, eu vou aprender. Eu vou aprender com sabedoria, usando o método certo, e eu vou conseguir, aos poucos, aproximar do meu objetivo. É assim que a gente conquista um sonho, gente. É assim que a gente realiza um sonho. Ficou claro isso, meninas? É assim que a gente conquista um sonho. É agindo da maneira certa. Porque não adianta também ficar só sonhando, não, tá? Eu sonho em passar em concurso público. Fica sentadinho esperando para ver se acontece. Não, a gente precisa agir. A gente precisa buscar fazer as ações que a gente precisa fazer no momento que a gente precisa fazer. Lembra da técnica 1, 2, 3? 1, 2, 3 e levanta e vai estudar. É assim que funciona a concurseira raiz, é assim, tá bom? Isso, gente, ó. Siga em frente para a conquista da sua vaga. Essa foi a nossa aula, como criar o hábito de estudar. Eu te desejo muito sucesso na sua jornada, porque eu sei que você merece. Você é concurseira, eu já fui concurseira, eu tenho amor por esse mundo das concurseiras. Eu quero que a sua jornada seja de sucesso. Tchau, tchau, gente.